Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Olha só, vamos começar? Já tava. Olha só, gente, hoje é dia 7, 3 anos atrás nós estávamos juntos como adversários políticos. Hoje estamos juntos em prol de um só Vasco. Parabéns pela palestra hoje de Vasco da Gama, falando de Vasco, o Sérgio também. Eu espero que no dia 11 a gente acabe com essa sacanagem que faz o nosso aqui. Obrigado pelo apoio, estamos juntos. Valeu, Léo. Valeu, Sérgio. Obrigado, tá? Bora, Vasco! Em especial ao Eduardo Maganha, fundador do site, que está conosco. E o simbolismo do que é a representatividade do casaco, eu queria também que desse uma salva de palmas a uma das pessoas que eu mais respeito, que fizeram parte da vida do casaco e fazem parte da vida do Vasco, altamente dedicados ao Vasco, que é o Luiz Manuel Pessoa. Queria também homenagear aqui os youtubers que estão presentes, o Fábio, o Russo Nacional, que trabalham virtualmente para que o Vasco tenha essa possibilidade de ser enxergado da maneira correta. E temos hoje aqui a honra daquele que foi um dos fundadores da Força Jovem, o seu Manuel, que está aqui presente. Nossa alegria, o Pedro Sampaio, que foi também um ex-presidente da Força Jovem. Finalmente, simbolizando funcionários do Clube de Regatas Vasco da Gama, um altamente qualificado, que é o Carlos Erdi, que está aqui conosco. E o monumento histórico do Vasco, que é o senhor Adilson, que também está aqui conosco. E agora, eu quero fazer também aqui uma homenagem e a saudação de alguém que entrou nesse último momento, mas esteve desde lá de 2020 apoiando, de 2019, que está conosco felizmente agora, Eloy Ferreira. Agora é a última mesmo. Aos ex-atletas do Vasco, simbolizados aqui pelo nosso campeoníssimo Luiz Brasília. Jogador de basquete. No futebol, temos aqui um campeão carioca de 1982, que é o Chagas, que também está aqui presente. Gostaria então de franquear a palavra para aqueles que queiram fazer uso dela antes da minha fala e da fala do Luiz Roberto Valenciano. Fiquem à vontade, quem quiser ter uso da fala, está aqui disponível. Vai fazer uso da palavra. Nós realmente estamos num momento crônico do Vasco. Um momento em que o Vasco vai por um caminho de se reformular e ser de fato gerido de uma maneira que possa fazer com que ele tenha sua força de volta, ou ele seguirá precipício abaixo. Nós estamos num momento de escolha, nós estamos num momento em que todo voto é importante, todo tipo de convencimento é importante, porque nós não estamos convencendo qualquer associado com mentiras, com falácias, mas com perspectivas, com projetos, com algo que vai trazer ao Vasco a sua grandiosidade de volta. Eu quero contar com todos vocês, um por um, com todos vocês, para que cada um de vocês nos traga votos e mais votos para esse dia 11. Nós temos que recuperar o Vasco, nós temos que fazer o Vasco voltar a ser respeitado, fazer com que o Vasco volte a ser institucionalmente respeitado. O Vasco veja no seu presidente alguém que de fato representa o Vasco.
que veja na sua direção vascaínos de fato comprometidos com o Vasco e colocando o Vasco em primeiro lugar. Aquele que nos inspirou em determinado momento, numa eleição em 1985, colocou a seguinte frase em sua campanha: o Vasco acima de tudo. Eu, no alto dos meus 15 anos, entendi que aquilo era uma falácia, mas aquele adesivo está colado no vidro do quarto da casa da minha mãe, onde ela está até hoje. Ele nunca me decepcionou, ele pôs o Vasco acima de tudo, e o nosso objetivo aqui é pôr o Vasco acima de tudo, e vocês todos têm a mesma responsabilidade nessa campanha de fazer com que esses votos venham. Nós vamos vencer, mas nós precisamos de vocês e precisamos de todos os vascaínos para vencer. Muito obrigado. Muito boa noite a todos, todas. Satisfação estar aqui nessa reunião promovida pelo Casado, que tem se mostrado um grupo aguerrido, em luta em favor do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem uma liderança que mostrou a sua lealdade institucional ao Vasco, de forma a não me fazer ter dúvidas de que merecia ser meu primeiro vice-presidente, que é o Sérgio Frias. Cumprimento a todos da mesa, meu amigo Léo Gonçalves, meu querido Fernando Lima, Léo Luiz, Pedro, muito obrigado pelo apoio incondicional de vocês. Nós temos uma tarefa muito difícil nos próximos dias. Vencer uma eleição que muitos não querem que nós vençamos. E, infelizmente, uma escolha entre um Vasco a ser governado de dentro para fora ou de fora para dentro. O Vasco é insuperavelmente uma das maiores marcas do mundo. O Vasco é capaz de proporcionar grandes negócios. Para alguns, grandes negócios no Vasco. Para outros, grandes negócios para o Vasco. A escolha parece simples, mas a covardia é grande. A covardia é grande quando se escolhe um menino querido, ídolo da torcida, para ser um candidato que busca espelhar a ele e não o que ele representa de fato. Representa de fato um grupo político que se omitiu com relação à forma como a venda do nosso maior ativo foi feita. Um grupo político que pouco protestou ou nada protestou com relação ao empilhamento dos nossos troféus numa van. Um grupo político que fez passar de forma desavergonhada uma reforma de estatuto sem quórum mínimo, inventando a possibilidade de um quórum que não fosse condicional, e sim um quórum que fosse aparecendo ao longo do dia, desafiando o básico normativo de qualquer entidade associativa. Um grupo político que busca mais uma vez ofuscar os corações dos vascaínos com empresas que obviamente estão interessadas em pautar o Vasco, quando o Vasco tem que ser pautado pelos vascaínos que o amam. Temos uma escolha, repito, entre um Vasco de fora para dentro ou um Vasco de dentro para fora. Escolha essa que fez com que uma venda de valores que não sabemos sequer se são aportados de forma externa ou colocados operacionalmente através
do próprio fluxo gerado pelo clube, que pagou comissão à vista de uma venda a prazo. Queremos premiar advogados que pedem liminares para suspender uma eleição legítima democrática e que obtêm liminares contra decisões monocráticas de um Tribunal de Justiça, quando qualquer advogado que conhece o mínimo da Constituição sabe que isso não é possível, posto só se pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça se houver decisão colegiada do Tribunal de Justiça. Queremos eleger um grupo e premiar um grupo que, em verdade, alegou ao Superior Tribunal de Justiça que havia confusão nas eleições quando as agressões partiram de componentes deste mesmo grupo a um grande benemérito vascaíno. Queremos reeleger que entre 165 conselheiros titulares e suplentes da chapa adversária, pasmem, 92 serão reeleitos se forem eleitos. Dos 165 conselheiros da chapa adversária, 92 fazem parte deste conselho que aceitou que o futebol do Vasco fosse vendido sem que ninguém soubesse uma vírgula do contrato de venda. Queremos premiar quem fez isso com o Vasco, reelegendo hoje, quando a votação para que eles estivessem ocupando esse lugar que não lhes pertence no Vasco não foi feita pelos sócios vascaínos, mas por um ministro do Superior Tribunal de Justiça e por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. Essas pessoas foram eleitas por 3 pessoas e não por milhares de sócios. Precisamos dar uma resposta retumbante, em primeiro lugar, para corrigir uma injustiça que foi feita, não para comigo somente, mas com todos os vascaínos. Com a democracia, um direito simplesmente de que aquele que tenha mais voto possa exercer o cargo a que se propõe a exercer. Em segundo lugar, precisamos de alguém comprometido, e aqui estou me comprometendo mais uma vez perante todos a analisar, divulgar e compartilhar os termos deste contrato, que não se sabe por que é guardado a 7 chaves. Este contrato, que hoje faz com que tenhamos dúvidas se podemos usar nossa própria marca com relação à venda de produtos relacionados a outros esportes que não o futebol. Contrato este que, a princípio, fez com que o suor de tantos vascaínos que trabalharam nas nossas bases ao longo de dezenas, centenas de anos, não possam fazer com que a instituição que formou craques tenham direito a receber compensação de treinamento e compensação de mecanismo de solidariedade estabelecido para aqueles clubes formadores de atletas entre 12 e 23 anos. Até isso nos foi tirado. E o que mais nos será tirado se não entrarmos e não tivermos condições de colocar um pé no freio num Vasco governado de fora para dentro? Possivelmente São Januário, possivelmente o que se permite que seja negociado ainda, outros 20% do futebol. Vemos hoje uma equipe de basquete com o nome de uma empresa. E na frente do Vasco. A que ponto mais um vascaíno pode ter dúvida do que fazer no próximo dia 11 de novembro? Não se trata aqui de escolher quem é mais bacana, quem é mais legal ou quem é mais bonito
ou quem é mais qualquer coisa ou outra, mas sim de entender o que cada um desses postulantes realmente representa. A vontade de ver o Vasco governado de dentro para fora por vascaínos. Alguém que se capacitou e se preparou para entregar ao vascaíno a capacidade de liderar um processo de reconstrução real do Vasco. Alguém que não está comprometido com a venda do nosso futebol, porque não fez parte disso. Pelo contrário, quando a maioria da torcida festejava o engodo que se passou, dizia que isso era um erro, que tinha coragem de criticar, de que a forma que isso estava sendo feita não era uma forma justa, adequada, correta, oportuna ou conveniente. Vendemos o nosso futebol na baixa, com um clube desorganizado, logo após ter sido demitidas quase 200 de pessoas sem sequer se pensar em pagar suas rescisões. Admitimos dívidas prescritas de mandatários que se colocaram publicamente como pessoas capazes de se autopagar em primeiro lugar, quando o time estava em condições ainda de permanecer na Série A. Tivemos e assistimos a diretoria administrativa se mudar de São Januário para as salas de um vice-presidente. E assistimos ainda, estupefatos, que o CEO da instituição que vendeu seu ativo se tornou o CEO da empresa que comprou. Que integridade é essa? Que ética é essa? Que moral é essa? É esse o Vasco que nos orgulha? É esse o Vasco que nós queremos dizer para nossos filhos, filhas, netos e netas que devemos torcer por esse clube organizado desta forma? Ou queremos um Vasco que, em primeiro lugar, resgate a sua essência, seus valores, suas lutas reais, e não através de panfletos, lutas reais. E a maior luta que teremos é esta semana, porque existe muita gente, mas muita gente, que não está interessada em alguém que simplesmente entre no clube e tenha coragem de ler um contrato, analisar esse contrato e compartilhar com todo e qualquer vascaíno o que foi feito de verdade. Por que tanto espaço na imprensa? Por que tanta pré-comemoração da chapa adversária? Por que tanta preocupação com a eleição presencial? Por que tanta preocupação em simplesmente alguém divulgar um negócio jurídico que foi feito com a instituição? Será que não é direito de cada vascaíno e vascaína saber o que foi feito? Ou será que o que foi feito esconde mazelas, problemas, indiscrições, preocupações? Porque seremos honestos com todos. Se o que foi feito foi o que se disse que se faria, viremos a público e divulgaremos. Vascaínos e vascaínas, o negócio foi feito exatamente como se disse que seria feito. Seremos honestos com aqueles que lá estiveram. Mas se não foi,
também seremos honestos com todos os vascaínos e vascaínas. E cada vascaíno e vascaína escolherá o que fazer daí em diante. Porque é direito de cada vascaíno e vascaína e dever de quem os representa fazer isso acontecer. Não queremos instabilidade ou insegurança para o Vasco. Queremos que o Vasco avance diante do modelo de negócio que foi escolhido pelo seu quadro social, desde que tenha sido de acordo com aquilo que foi dito, que motivou tanto os vascaínos. E claro, se as obrigações não estiverem sendo cumpridas, que o sejam, porque vocês não terão, representando vocês, alguém que está conformado com o que foi feito. Não. O conformismo, com disputar, não cair, vai acabar. Nós só aceitamos um Vasco capaz de ser campeão em todas as disputas que tiver no futebol e em todas as modalidades esportivas que participar. Essa é a nossa essência, essa é a nossa razão de ser. Nós não vamos nos apequenar para servir como instrumento de prostituição dos nossos valores. Nossa juventude está sendo mal acostumada em função das lideranças nefastas que o Vasco possui. Infelizmente, o torcedor é espelho do seu gestor, do seu administrador, da sua liderança. Teremos que ter novamente alguém que possa dar ao torcedor esse sentimento de representatividade, que gostem ou não gostem. Tínhamos quando Eurico Miranda era nosso presidente. Alguém que em cada lugar que tiver, aonde estiver, realmente represente o Vasco. Alguém que fale em nome do Vasco, não porque está interessado em obter vantagens ou fazer negócios, mas porque está ali a fim de divulgar e difundir o que o Vasco realmente representa. O Vasco é para ser campeão, mas não só campeão das modalidades esportivas que discute. O Vasco é para ser campeão também das suas entregas sociais, do abraço às comunidades, do acolhimento aos mais desfavorecidos, porque o Vasco, de verdade, é o clube popular do Brasil. Nós não queremos mais saber de um Vasco que sirva de negociata em escritórios na Praça 15 ou na Barra da Tijuca, porque o lugar do Vasco é no bairro Vasco da Gama. O lugar do Vasco é estar na barreira, junto com a barreira. O lugar do Vasco é um lugar de dar educação aos seus atletas, de acolher o Colégio Vasco da Gama e seus professores que foram escorraçados no Vasco. É dar aos seus atletas acolhimento não somente técnico, mas tático, físico e principalmente psicológico. É fazer com que essas crianças se tornem grandes cidadãos. Não somente atletas, porque nem todos se tornarão atletas, mas contribuir para uma vida em sociedade onde o nosso clube seja motivador e inspirador dos melhores valores que devem na sociedade agora. O Vasco é muito mais do que futebol. Infelizmente, ainda temos vascaínos que não conseguem compreender
a moral do Vasco, a ética do Vasco e o que nos distingue de outros clubes. Estive eu em Milão, de frente com uma das maiores empresas de compra de naming rights no mundo, em frente, uma empresa suíça que tem sua filial em Milão. E o CEO dessa empresa me perguntou: por que investir no Vasco e não no Corinthians, ou no Palmeiras, ou no Flamengo, ou em outro grande clube brasileiro? E eu falei: porque o Vasco é mais que futebol, os outros é só futebol. E quando me esforcei, ainda muito triste, me perdoem a palavra, com a sacanagem que fizeram comigo em 2020, quando muitos do meu lugar talvez jamais voltariam para disputar uma eleição que infelizmente sempre corre o risco de ser irregular, mas eu preferi estudar mais de 18 meses na Suíça para aprender como os clubes europeus estão sendo administrados. E sabe o que eu descobri lá? Que todos os clubes europeus de ponta estão preocupados com algo chamado responsabilidade social no futebol. Governança corporativa social. Ou seja, eu precisei ficar 18 meses estudando na Suíça, na UEFA, para descobrir que os clubes europeus de ponta no mundo querem ser o que o Vasco nasceu para ser. Prestem bem atenção nisso. Os clubes europeus estão gastando milhões para serem o que nós já somos desde que nascemos. Enquanto isso, a gestão do Vasco atual briga para deixarmos de sermos o que somos. Que incongruência! Agora, cabe a cada um de nós dizer em alto e bom som: queremos ser o Vasco ou não? Queremos! Quem somos? Somos o Vasco! Mais forte! Vasco! Mais forte! Vasco! É isso que somos! E ser o Vasco é suficiente. O problema é que existem muitas pessoas, e aqueles que vão por esse caminho devem ter esse cuidado. Muitas pessoas que ingressam nas diversas academias e se consideram academicistas inteligentíssimos, que propõem negócios os mais mirabolantes, quando na verdade é na nossa simplicidade de sermos quem somos que podemos encontrar a superação para enfrentar os difíceis desafios que temos. Ser Vasco é um presente. Um presente que escolhemos por nossa conta ou por algum amado querido ou querida que nos fez trilhar esse caminho. E em respeito a essa ancestralidade que nós devemos realmente lutar pelo que é nosso, porque na verdade, ao lutar pelo que é nosso, estamos simplesmente lutando e lembrando quem somos. E à medida que formos quem somos, quem nascemos para ser, e afastarmos de nós aqueles que vêm com planilhas, cálculos, comissões,
há centuries, Crefisas, e quanto mais dezenas, centenas, milhares de quaisquer empresas do mundo vão querer o Vasco, evidentemente, isso não é vantagem para coisa alguma. Se nós deixarmos de ser quem somos, seremos apenas um papel de moeda de troca. O nosso maior ativo é ser quem somos. E não estamos sendo quem somos há muitos anos. Mas vamos voltar. Vamos voltar, sabe por quê? Porque cada um de vocês vai para casa essa noite sabendo da responsabilidade que cada um tem. Vai dar baixo. A responsabilidade que cada um tem de trazer 1, 2, 3, 10, 100 votos. Porque precisamos ganhar. Mas infelizmente, num clube que perdeu o senso ético há tanto tempo, não sabemos o que pode acontecer se ganharmos apertado. Não basta ganhar. O jogo que nós vamos jogar sábado é um jogo que não é aquele jogo decidido no detalhe, Eloy, no qual a gente, se vencer de 1-0 aos 45 do segundo tempo, levantamos o time. Não. O jogo que a gente vai jogar é um jogo que a gente tem que ganhar 5-0, 6-0, para que não haja qualquer tipo de contestação. E temos contra nós quem sempre tivemos. Temos contra nós os órgãos formais, as televisões, parte da imprensa, a máquina trabalhando, fazendo propaganda e principalmente a mentira. Temos contra nós principalmente a mentira. A mentira de que agora vai, de que agora vai melhorar, de que agora vai dar certo. Mas só dá certo para quem faz consultoria, para quem tem contratos de prestação de serviço. Mas para o clube, o Vasco me lembra uma história do cavalo falante do rei. Vocês conhecem essa história? Era uma vez um rei que adorava o seu cavalo perfeito. E o rei gostava tanto daquele cavalo que queria que o cavalo dele falasse. E buscou os maiores magos, mágicos, bruxas, para fazer o cavalo falar. E ninguém conseguia fazer o diabo do cavalo falar. E o rei não se conformava, porque ele era abastado, riquíssimo, e precisava, Sérgio, fazer com que o cavalo falasse. E aí, um presidiário se voluntariou. Eu posso fazer esse cavalo falar. Estava lá em prisão perpétua. Chegou para o rei, mas você faz pelo cavalo? Faço, mas tem que fazer um monte de coisa. Não é assim que eu faço. Mas ele vai falar. Se ele não falar, você vai morrer. Tudo bem, vou morrer. Eu vou fazer o que falar. Bom, e aí o rei todo dia perguntava, e aí o cavalo vai falar? Calma, rei, não é assim. Eu, para fazer esse cavalo falar, eu preciso de um palácio com muitos empregados, muitas mulheres. E aí, se eu tiver isso tudo, eu vou conseguir, pouco a pouco, fazer o cavalo falar. Mas vai demorar, não é assim. E aí perguntaram para o presidiário que já estava lá num palácio, cheio de títulos, cheio de ostentações, de objetos, de valores. E aí, vai fazer o cavalo falar? Claro que não. Mas até lá, ou eu já morri, ou o rei já morreu, ou o cavalo já morreu. Por isso eu vou curtir a vida. Até lá o Vasco já morreu. Enquanto isso, os presidiários que dizem
fazer o cavalo falar, estão usufruindo dos palácios. Vejam se não é uma analogia muito interessante. É verdade. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que cavalo não fala. Não tem rei que vai fazer, nem mágico que vai fazer cavalo nenhum falar. O que vai fazer o Vasco superar os seus desafios é trabalho, suor, dedicação, honestidade, integridade, capacidade administrativa, estudos, seriedade e alguém que realmente esteja afim de fazer pelo Vasco e não para si. E esse compromisso eu não tenho problema nenhum, Ricardo, de assumir por cada um de vocês. Que pessoa pública tem o seu telefone divulgado publicamente? Que pessoa pública tem seu endereço onde todo mundo sabe onde você é? A pessoa pública que nada tem a temer, pois conhece sua própria integridade e sabe que ela pode ser espelho inspirador dos mais velhos. E é esse o Vasco que a gente quer. Um Vasco competitivo no esporte, um Vasco campeoníssimo no futebol, mas não só, também um Vasco capaz de não se render ao entreguismo que se está fazendo em função de todos saberem o quanto o Vasco é capaz de render. Ora, qualquer um do mundo que possa testemunhar, porque estive na Ásia, na Europa, em diversos países falando sobre o Vasco e a história do Vasco. Não há empresa no mundo que não se interessará em si parceira de um clube como o Vasco, desde que esse clube resgate a sua essência, os seus valores e seja visto com uma boa reputação. Porque, infelizmente, a reputação do Vasco está péssima. Péssima. A reputação do Vasco. Hoje, o Vasco não tem reputação sequer com relação aos vascaínos. Os vascaínos não acreditam no Vasco, tanto em termos de tamanho, de poder, mas de integridade. Se você fizer uma pesquisa, não essas mentirosas que saem por aí, que a gente sabe que está na frente disparado e que nós vamos ganhar a eleição. Se fizermos uma pesquisa séria com os vascaínos de todo o mundo e perguntarem: vocês acreditam no que é feito no Vasco hoje? Vocês confiam em tudo que é feito no Vasco hoje? Certamente, se não a unanimidade, a esmagadora maioria do vascaíno dirá que não acredita, que não confia. E ora, se a instituição não consegue fazer com que as pessoas que são apaixonadas por ela não confiem na maneira como ela é gerenciada, o que dirá o mercado? Precisamos voltar a ter credibilidade, confiança. E esse é o caminho. Com integridade, credibilidade, reputação restabelecida, representatividade, com as nossas entregas sociais internas e externas, voltaremos a ser aquele que todos tentam ser e que nós somos porque escolhemos ser desde que nascemos e fomos fundados. É simples assim. Não existe mágica. Existe suor, trabalho, dedicação e verdade. E é um Vasco assim que a gente quer. 3 vezes.
Vasco, vitória, verdade. No Vasco, que a gente volte a confiar. Um Vasco que a gente torça de cabeça erguida, não só pela força que teremos que ter dentro de campo, mas pelo que representamos fora de campo. Esse é o Vasco que eu proponho. E é para esse Vasco que precisamos do trabalho de cada um de nós, pois teremos talvez uma das eleições mais disputadas da história do Vasco. Porque, infelizmente, o que estará sendo disputado não é um lugar na presidência do Vasco, mas o próprio Vasco. Agradeço imensamente a confiança do Sérgio, do Fernando, do Léo, da Sônia, do Léo, do Pedro, do seu Aníbal, Joaquim, todos vocês. Realmente, eu acredito que algum mérito eu deva ter tido de colocar tanta gente importante junto. Caminhando junto. E isso não vai parar aqui. Nosso objetivo principal não é ganhar uma eleição no Vasco, é ser um presidente que honre cada vascaíno e vascaína. Nosso objetivo é ser um presidente que resgate a alma dos vascaínos que hoje reside no purgatório. Os vascaínos que não conseguem sequer entender que o Vasco é para ser campeão. Vascaínos que se satisfazem com uma partida bem jogada, onde a gente é derrotado pelo rival pela quarta vez no ano. Isso é pouco no que é e o que deve ser. Agradeço a vocês todos a confiança. Peço a vocês, não por mim, mas por nós todos, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças que ainda não viram o Vasco ser campeão, e pelos nossos idosos que também precisam ver o Vasco campeão novamente. Antes de nos deixar, partirem dessa luta, que sejam bravos no sentido do convencimento, porque infelizmente as luzes da ribalta, as ilusões de ótica sobre o cavalo falante estão aí batendo a porta dos mais jovens vascaínos. Precisamos simplesmente deixar claro que cavalo não fala e que nada nessa vida é conquistado sem esforço, sem verdade, sem dedicação e sem integridade. Temos agora 4 dias. 4 dias. Quis o destino que o nosso encontro com o Casaca se desse no 7 de novembro, onde infelizmente há 3 anos vencemos as eleições e fizeram de tudo para impedir que a gente entregasse um Vasco para os vascaínos. E agora, 3 anos depois, ainda há vascaínos que acreditam no cavalo falante. É verdade. Eu agradeço de coração a paciência de todos vocês de terem esperado eu me pronunciar como candidato. Eu tinha desafios pessoais a enfrentar e os enfrentei com coragem por cada um de vocês.
e pelo Vasco. E tenho certeza absoluta que ainda vamos celebrar muito juntos grandes vitórias do nosso Vasco. Vai dar Vasco! Bom, as últimas palavras aqui, dizer o seguinte, que tudo que nós podemos proporcionar enquanto casaca, nós devemos a um número de pessoas que são adeptos do casaca, que nos ajudam para fazer o casaca há 23 anos, e a força que possui. Os que passaram, os que continuam, desde o de Noel Santana, o Pascoal Macariello, que são os mais experientes, até os mais recentes que entraram, como Leonardo Davi, como Rafael Mendes, e tantos outros. Vocês são todos parte dessa história do casaco. Eu queria que todos vocês se compromissassem, todos, a buscarem votos para que nós busquemos a vitória. Tradicionalmente, nas reuniões do casaca, sou eu que puxo o casaca. Mas hoje, para mim, é um dia especial. Nós estamos apoiando o Luiz Roberto Levenciano, porque sabemos que ele é o melhor para o Vasco no próximo triênio. E eu dou a ele a honra de, numa reunião do casaca, puxar o casaca junto de todos vocês. Vamos antes aquecer? Vamos com toda a força do mundo. Qual é o clube que nós torcemos?